Olá, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja hoje e sempre conosco. Bem-vindos ao programa Hora do Espiritismo. Hoje daremos continuidade ao estudo dos princípios básicos da doutrina espírita, focando em Deus. Deus é alvo da primeira questão de Kardec no Livro dos Espíritos, denotando a importância de compreendermos em toda a sua extensão o significado de Deus. É verdade que grande parte de nós acredita na existência de Deus. Desde os primórdios da civilização, que sentimos intuitivamente que uma força maior nos guia e nos criou, mas talvez não entendamos Deus em sua total complexidade. Por isso, é com muita alegria que comunico que hoje nós chamamos o expositor espírita Alcir Mesquita para nos esclarecermos melhor o estudo sobre Deus. Nos focaremos no Livro dos Espíritos, capítulo 1, questões de 1 a 8, itens 1 e 2. Vamos dar então as boas-vindas para o nosso querido amigo, que está aqui no formato digital para aprofundar o assunto. Alcir, seja bem-vindo. Olá, Alcir, tudo bem? Seja bem-vindo à Hora do Espiritismo. Olá, Gisele. É um prazer participar da Hora do Espiritismo, fundamentalmente por causa do nosso tema de hoje, né? Nós vamos tratar de um tema que é fundamental para o entendimento doutrinário, que é Deus. Um tema difícil, parece simples, mas é um tema bastante complexo, porque ele extrapola o dia a dia, né? E transcende as nossas percepções. Então, eu acho que vai ser muito importante para o nosso ouvinte ter essa noção de Deus que está muito bem tratado por Kardec no Livro dos Espíritos. Então, vou passar a palavra para você e você continua com a explicação, né? Que realmente é fundamental. Eu vou, a partir de agora, desenvolver o tema e vamos depois trocar impressões ao final. Tá legal? Tá ok. Muito obrigado, Gisele. Então, ficou a palavra, Alcir Mesquita. Vamos acompanhar a sua explicação. Muito obrigado, vamos iniciar. Vamos ao nosso estudo. E Kardec, não à toa, colocou o tema Deus no início do Livro dos Espíritos, né? Porque, como ele menciona, são as causas primárias de tudo, né? Deus é a causa primária de todas as coisas no planeta. Vamos dar uma observada na primeira pergunta, né? Deus e o infinito. E Kardec introduz imediatamente o conceito de infinito e ele pergunta aos espíritos, vou ler aqui, né? Então, de vez em quando eu vou virar o rosto aqui. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele estabelece um atributo fundamental, né? Porque se Deus é a causa primária de todas as coisas, Deus pré-existe. Né? Deus é infinito e pré-existe. Ele pré-existe todas as coisas do universo. E aí ele pergunta aos espíritos, o que deve se entender por infinito? É o que não tem começo e não tem fim, né? Existe aí um conceito importante para nós entendermos Deus e nós entendermos um pouco como pensamos. A história da evolução do homem, né, no planeta, no universo, ela está muito ligada à sua capacidade de abstração, né? O nosso processo de aprendizagem ele é muito facilitado pelo conhecimento dos objetos concretos. Então, por exemplo, quando você vai ensinar fração para uma criança, você usa inevitavelmente a pizza, né? Então, você tem uma pizza, ela está dividida em 6 partes e a fração é uma proporção. Então, se você pegou uma fatia das 6, você tem uns 6avos. E aí fica fácil para uma criança visualizar o que é uma fração e saber que aquele pedaço de 6 pedaços da pizza que ela foi cortada é uns 6avos, é uma fração do todo
que é a pizza. O objeto concreto pizza facilita a capacidade de entendimento da estruturação de uma fração. A criança percebe com muita clareza como construir uma fração e o que significa de fato essa fração, né? Porque ela foi remetida ao objeto concreto que é a pizza. E a história da humanidade é assim também, né? O homem tinha necessidade de contar e ele contava com os dedos, né? Então, um dedo, 2 dedos, 3 dedos. Ele associava, né? Era um processo associativo que ele associava as quantidades a o dedo que você tinha. Então você tinha os dedos da mão, tinha os dedos do pé, o cotovelo, o ombro, e ele associando anatomicamente as partes do corpo com as quantidades que ele queria controlar, né? Essa relação era uma relação direta entre o objeto, por exemplo, os pastores levavam suas ovelhas para o campo para pastar, e ele queria, ao final do dia, quando ele ia recolher as ovelhas, ele queria ter certeza de que ele estava com o mesmo número de ovelhas que inicialmente ele levou para o pasto. Então o que ele fazia? Ele associava a cada ovelha uma pedrinha que ele botava no saquinho. Então ele tinha a quantidade de pedrinhas no saquinho, que era a mesma quantidade de ovelhas que ele tinha no pasto. Quando à noite ele recolhia as ovelhas, o que ele fazia? Ele tirava as pedrinhas a cada ovelha que passava. Então ele sabia exatamente que correspondia o número de pedrinhas ao número de ovelhas e ele sabia se tinha perdido alguma ovelha ou não tinha perdido. Esse era um processo de associação. As pedrinhas no latim são chamadas de cálculos. Então, quando nós falamos hoje de cálculo matemático, nós estamos nos remetendo aos pastores da antiguidade que associavam a cada ovelha sua uma pedrinha e faziam essa contagem. A evolução do processo de numeração demorou muito, né? Porque você tinha que abstrair do objeto concreto para começar a construir uma base numérica abstrata, e aí a capacidade de abstração do homem, para que você pudesse associar necessariamente, independente de pedrinhas, ou de dedo, ou de qualquer parte do corpo humano, a um número. E por que base decimal, né? Por que nós começamos a construir uma numeração decimal posicional? Porque nós temos 10 dedos, né? Então a primeira grande associação do homem na contagem são os dedos da mão, os 10. Então nós passamos a ter base 10 por razões anatômicas, né? Poderíamos ter qualquer outra. Os sumérios tinham a base duodecimal, porque ela é simples de dividir, fácil de dividir. Então eles adotaram a parte duodecimal, a base numérica do base 12, o que foi uma evolução importante, porque é uma abstração, né? A base 10 vem da Índia, os indianos conceberam a base 10, baseado na quantidade de dedos que você tem na mão, e aí se estrutura, e o homem caminha abstraindo até que ele consegue conceber o zero. O zero parece simples, mas para eles imaginarem conjunto vazio era uma abstração muito grande. Eles sabiam medir a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Mas zero, não ter nada, conjunto vazio, era um conceito muito abstrato. Até que se concebe, né, o conceito de zero. A humanidade demorou muito tempo para conseguir conceber o nada, né, não ter nada num conjunto, ele estar vazio, e construir aí a base do sistema numérico que nós temos. Então, nós temos essa necessidade de nos associar ao objeto concreto para poder entender as coisas na vida, né? É sempre assim, nós temos esse apego. E toda vez que conseguimos nos abstrair das coisas físicas, nós conseguimos dar passos muito grandes na nossa concepção de vida. E Deus é isso, né? Deus nos remete para o infinito, porque Deus é preexistente, né? Deus sempre existiu, sempre existirá, e Ele
é a inteligência suprema que criou tudo que existe no universo. Nós temos dificuldade hoje de entender o universo infinito, né? O que é o universo infinito? O homem pressupõe que tem um limite externo de tudo que a gente vê, mas não tem, né? O universo é infinito. E como navegar num universo que não tem fim, né? Todos nós temos uma certa dificuldade, ou muita dificuldade, eu diria, de conceber uma coisa que não tem fim. Daí a nossa dificuldade de entender a Deus, né? Que é onipotente, onisciente, onipresente, quer dizer, todas as virtudes divinas são infinitas. Deus é o ser supremo, ele é o criador do céu e da terra. E nós, para termos essa certeza da justiça divina e do poder divino, nós temos que ser capazes de entender conceitos abstratos como o infinito e a pré-existência. Deus sempre existiu, né? Então a gente sempre pensa o seguinte, tudo parte da criação, né? Nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para o progresso e para a luz. Então a gente tem na concepção mental que existe claramente o conceito de que nós fomos criados, mas nós somos imortais. Aí já começa a complicar, o infinito. As pessoas têm muita dificuldade, muita angústia de se imaginar sem fim, né? Mas isso é a grande esperança na vida humana. Então Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Pai Celeste, Eterno, e fica muito claro, né? Porque nós pensamos que o universo é uma estrutura muito ordenada, porque aquela visão de cosmologia newtoniana, que o mundo é certinho, tudo gira em torno do Sol, o Sol gira. Não, o universo é um pouco caótico, né? Um pouco não, eu diria que é muito caótico. E essa ordem complexa, suprema, é ordenada por Deus, né? E nós temos a certeza da sua existência e do seu amor infinito, porque nada seria possível sobreviver no universo tão caótico, tão complexo, com regras tão complexas que nós ainda não conseguimos depreendê-las, se não fosse uma mente suprema que nos ama e nos orienta e nos encaminha na direção do bem e da evolução. Então Deus, ele tem essa capacidade de manter estruturado um universo gigantesco, né, infinito, e que tem uma complexidade de regras inimagináveis para nós encarnados e nosso estágio evolutivo. Ainda teremos que caminhar muito, muito, muito para podermos entender como funciona essa estruturação tão complexa de um universo tão caótico, tão complicado, que para nosso entendimento ainda escapa muita coisa. Nós estamos ainda engatinhando no sentido de ter certeza de que existe uma regra por trás disso. E nós, que não temos dúvida, né? Não somos materialistas e temos certeza de que Deus não nos desampara, percebemos em cada fenômeno desse, bastante complexo da natureza, né, desde a vida dos animais, vegetais, nós, hominais, como há uma harmonia aparente diante desse caos. Essa harmonia que mantém-nos vivos e nos dá a oportunidade dessas diversas experiências reencarnatórias, está ligada à inteligência suprema, à inteligência de Deus, que nos mantém vivos, que nos mantém ativos, que nos mantém voltados para o bem e para a caridade. Deus nos orienta para a harmonia. O universo tem uma harmonia ainda não captada por nós, uma harmonia muito complexa. Como nós, seres em evolução, temos uma harmonia complexa, né?
e nós só vamos conseguir trabalhar essa harmonia a partir do momento que nós tomamos como valor os valores divinos, né? Da bondade, da caridade, que Jesus muito bem exemplificou. O que Jesus fez na crosta planetária? Ele veio exemplificar, nos mostrar como a lei divina organiza o universo, como a lei divina nos conduz a esse processo evolutivo de crescimento espiritual. Então, só quando nós identificamos no dia a dia, nas coisas mais simples, que nos parecem elementares e são muito complexas, a mão de Deus, a harmonia de Deus, a beleza de Deus, nós nos harmonizamos com a vida, nós nos harmonizamos com o universo, nós nos harmonizamos com o nosso inconsciente conturbado, né? Esse inconsciente profundo que vem de eras passadas, que nós estamos burilando no caminho da evolução, ouvindo a palavra divina, ouvindo as palavras de amor que Deus sopra pelo universo, fazendo-nos sermos bafejados por essa enorme, né, caridade que Ele demonstra por toda a sua criação, por todo o universo que Ele criou. Nós temos que nos abstrair dessa realidade concreta do planeta, essa realidade completa do estágio da matéria, para termos a certeza que Deus, o nosso Pai infinito, né, que é todo poder e bondade, não nos desampara nunca e nos harmoniza com esse universo muito complexo, com regras dificílimas, fruto de uma inteligência suprema que é capaz de criar a vida e propagar o amor. Muito obrigado, um grande abraço para todos. Obrigada, Alcir, pela participação bem clara, objetiva. Espero que todos tenham compreendido. A Hora do Espiritismo fica por aqui. Se tiverem algumas dúvidas, é só colocar nos comentários que tentaremos responder. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.